Aleluia, bom dia queridos, graça e paz. Quem dormiu bem aí? Quem não dormiu bem, fala assim: Senhor, me renova. Glória a Deus, Ele vai te renovar, meu irmão. Prazer estar com vocês, essa festa linda. Olhando aqui de cima, vocês ficam mais lindos ainda. Não porque está longe, calma, é porque vocês estão juntos. E a igreja foi feita para andar assim, juntos. Olha para o seu irmão e fala assim: é nós. Conta comigo. Estamos juntos. Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 12. Aleluia. Aplauda a palavra de Deus. Ela é digna de toda exaltação. Pode exaltar a palavra de Deus. Você que está nos visitando, talvez não entenda o que está acontecendo. Virou já uma mania na Lagoinha quando fala: vamos abrir a palavra de Deus. O povo levanta a voz e ovaciona, porque reconhece a autoridade e o poder que há na palavra de Deus. Então, você que está visitando, você vai aprender agora. Vamos fazer de novo. Abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 12. Aleluia! Glória a Deus. Agora fala para o seu irmão assim, ó. Marcos 12, versículo 30, começa dizendo assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quantos amam o Senhor Jesus aqui? Esse texto fala de relacionamento, porque amor se revela nos relacionamentos. Deus nos criou para relacionarmos primeiramente com Ele, amarmos a Ele e consequentemente nos relacionar com o próximo e também amar o próximo. Nós fomos criados para isso, para relacionamento. Toda a história da humanidade começa com relacionamento. Deus quis relacionar com o homem, Deus criou o homem para se relacionar. Deus veio à terra para relacionar com o homem. E Deus nos convida a relacionar com Ele. E Ele cria então a mulher, como você viu aqui no teatro, para que o homem pudesse ter relacionamento também com a mulher. A vida passa e a vida existe, e a vida acontece, tudo se reproduz, tudo se constrói através de relacionamento. Uma pessoa que não se relaciona, não entendeu a dinâmica do reino de Deus. Provérbios 18:1 diz que o solitário, ele busca o próprio interesse, e ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Andar sozinho não é sábio, ficar isolado não é atitude sábia. Sábio é você agregar amizade, agregar pessoas ao seu redor, é você poder se dar a alguém, se dar a um grupo, ter amizade. Então fala com o seu irmão assim: meu irmão, você é chato, mas eu te amo, e eu quero ser seu amigo. Talvez você sempre sonhou falar isso para ele, você aproveitou agora a oportunidade. O texto nos convida a amar o próximo. Eu não vou falar sobre amar a Deus, porque é um assunto que já se fala muito. Mas nessa manhã eu quero falar com você sobre amar o próximo, amar o outro, amar quem está perto, amar as pessoas. O texto nos convida a amar o próximo como eu me amo. O texto está dizendo: ame o próximo como você se ama. Alguém aí se ama? E esse amar, o ato de amar, ele implica em algumas atitudes, e de várias maneiras você se expressa amor. E eu não tenho tempo para falar várias maneiras, e não tenho capacidade de falar todos os atributos do amor, mas eu quero me atentar a um desses atributos do amor. Quem ama, valoriza. Quem ama, reconhece o valor do outro. Isso é prova bíblica. Deus te ama tanto, Ele reconhece tanto o seu valor, que Ele pagou o preço por você, o mais alto preço que já existiu,
que existe e sempre será o maior. Não existe outro preço maior do que o preço que Deus pagou por você, porque quando Deus te olha, Ele te valoriza. Acho que vocês não entenderam. Quem ama, valoriza. Quem ama, reconhece o valor. E nessa manhã eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso. Deus te amou e Ele te valorizou. Você era pecador sujo, como eu era, afastado, distante de Deus. Deus talvez, se Ele quisesse, Ele não poderia ter relacionamento conosco nunca. Podia nos instruir, construir outro povo. Mas Ele, por amar, Ele nos valorizou de tal maneira que Ele deu o Filho dEle na cruz para nos provar o seu amor. Nisso conhecemos o amor de Deus, quando Cristo é dado por nós. Fala para o seu irmão assim: você é precioso, meu irmão. Você é precioso. E esse valorizar o próximo, ele implica em algumas atitudes, porque amar é muito mais do que palavras. Amar não é um romance de filme, de música, não é um poema. O amor está diretamente ligado ou implica-se em práticas diárias. Não adianta eu falar eu te amo se as minhas atitudes não correspondem às minhas palavras, porque atitudes, a palavra sem atitudes é meramente ato religioso. O amor que Deus quer que nós nos amemos não é um amor simplesmente de palavras ou simplesmente de esforço, mas é um amor que nasce na nossa essência, porque Romanos 5,5 está escrito que Deus nos deu o seu próprio amor, quando o Espírito dEle foi derramado em nossos corações. Existe mais amor em mim e em você do que nós podemos imaginar, porque a fonte do amor está dentro de nós. Sabe aquela pessoa que você odeia? Na verdade você não odeia, é a sua carne que está dizendo isso, mas lá no seu coração existe um amor por aquela pessoa, você só não está usando. Você tem amor, irmão. Se você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você, foi derramado no seu coração amor. Porque se Deus não nos desse amor, nós nunca poderíamos amar ninguém, nem a Ele mesmo, porque por natureza nós somos egoístas. Por natureza pensamos só em nós, irmãos. Então o amor, uma das maneiras de manifestar é valorizar. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, você é precioso, eu reconheço o seu valor. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Tem algumas coisas na Bíblia que a gente até coça a cabeça. O texto está dizendo que eu não posso fazer nada para minha glória, eu não posso fazer nada por partidarismo, eu tenho que considerar os outros superiores a nós mesmos. É uma tarefa fácil, gente? Pelo contrário, quando os outros nos tratam de maneira que nós consideramos inferior, nós nos ferimos. Porque por natureza nós gostamos de ser aplaudidos, nós gostamos de ser ovacionados, nós gostamos de ser honrados. Mas o texto está dizendo que você, devemos tratar o outro como superior a nós mesmos. Pegadinha gospel. Não é fácil. E o texto diz assim: não faça nada por partidarismo, ou seja, partidarismo é quando a sua defesa pela sua ideia, pela sua colocação, diminui, fere e despreza o outro. Partidarismo é o meu grupo se posiciona de tal maneira que despreza todos os grupos que pensam diferente de mim. Sabe o que significa isso? Panelinha.
Quando a minha panelinha se une e vira as costas para o resto, eu estou sendo partidarista. Aí depois nós cantamos na igreja, uma família, mas só um grupinho de 6, e fechado, estamos juntos, fechamento, ninguém entra. Quando eu valorizo o próximo, quando eu reconheço o valor do próximo, quando eu reconheço a importância do próximo, então em mim não vai haver mais partidarismo, ainda que eu pense diferente, ainda que eu acredite diferente, ainda que a minha linha teológica seja diferente, ainda que o meu jeito de vestir seja diferente, mesmo assim eu vou conseguir andar com o meu irmão, porque o elo que nos une é maior do que aquele que tenta nos separar, porque o que tenta separar é carne, e o elo que nos une é o Espírito do Senhor. Não pode ter partidarismo no reino de Deus, meu irmão, porque todo reino que se divide, ele se autodestrói. E a Bíblia fala que nós temos um inimigo, que ele anda ao derredor procurando uma brecha para detonar, para matar. E uma das maneiras que o diabo tem roubado pessoas da igreja é por causa desse comportamento nosso partidário. A gente não sabe agregar, a gente não sabe trazer para dentro, somar, não, é cada um no seu quadrado, ado. Não pode ter partidarismo, pelo contrário, tem que ter humildade, considerar o outro superior a mim mesmo. Então, dentro disso, o relacionamento interpessoal, o relacionamento entre os irmãos, a chave dele é, eu preciso valorizar o próximo, e se eu valorizo o próximo, eu vou ter que ter humildade para considerá-lo superior a mim mesmo. Não é uma tarefa fácil. Experimenta olhar nos olhos de uma pessoa bem linda aí e falar para ela assim, você é mais importante que eu. Não é fácil. Você é superior a mim. Eu preciso pôr o tapete para você andar. Ô, gente, falar é fácil. Viver o dia a dia é que é punk, sim ou não? Mas é o que a Bíblia diz. E isso me leva a pensar algo a respeito de relacionamento. Os meus relacionamentos não dependem tanto do outro, depende de mim. O sucesso dos nossos relacionamentos não depende dos outros, depende de mim. Porque eu devo tratar os outros superior a mim mesmo, eu devo honrar, eu devo servir, eu devo prestar honra, eu devo dar preferência, eu devo cuidar do outro, eu devo preocupar com o outro. E quando a gente aprende a andar assim, meu irmão, você planta e você colhe, você planta e você colhe. É assim num relacionamento a dois, é assim num casamento. Se não houver essa cumplicidade, aonde um marido na humildade possa dizer para a esposa, eu preciso de você, você é importante para mim, me perdoe, eu te amo, 4 palavras mágicas. Às vezes tem casal pagando preço de oração de 3, 4, 5 meses, jejum há tanto tempo, indo para o monte igual um maluco, e bastava chegar para o outro e falar, eu te amo, você é importante para mim, eu reconheço o seu valor, me perdoe. Mas a gente busca muitas coisas místicas, porque coisas místicas são fáceis de produzir, de fazer, mas coisas práticas custam, porque atitudes práticas dependem da morte do nosso ego. É muito fácil ir para o monte orar para Deus restaurar um relacionamento, o difícil é chamar o irmão e olhar nos olhos dele e falar, me perdoe. Mas quando eu reconheço que o irmão é importante para mim, eu peço perdão. Agora o nosso problema é que quando é uma pessoa a qual eu posso sugar alguma coisa dela, eu posso adquirir algo dela, então eu faço. Mas quando é alguém que aparentemente não pode me dar nada, eu não faço. Vigia, varão, converte, varão. Precisamos valorizar o próximo. Precisamos valorizar o próximo. Precisamos valorizar o próximo. E aqui eu começo a pregar. O texto diz, que nós lemos, que devemos amar o próximo como a mim mesmo. E amar, eu dei a aplicação de valorizar. Como eu posso valorizar o próximo, se eu não valorizo nem a mim mesmo?
Como eu posso dar algo a alguém que nem eu tenho? Se o relacionamento, o sucesso dele, depende de mim, então eu preciso estar bem, para eu poder dar o meu melhor para o outro. O meu e o seu relacionamento vai ser saudável o quanto você e eu somos saudáveis. Eu preciso saber qual é o meu valor, eu preciso reconhecer o meu valor. O seu relacionamento só será saudável o quanto você é saudável. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, eu quero te dar o meu melhor. O problema é que nós, às vezes, nos esforçamos tanto para demonstrar que somos legais, que somos bons, nos esforçamos para tratar bem o outro, só que muitas vezes é só um esforço físico, é só algo externo, mas não é algo que reflete do nosso coração. Mas quando eu sou curado, quando eu sou restaurado, quando eu sou bem comigo mesmo, quando eu sei o meu valor, eu não preciso me esforçar, porque as minhas atitudes se tornam naturais. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes ou os caminhos da sua vida. O que o texto está dizendo é: administre bem os seus sentimentos, administre bem o seu sentimento, sua alma, suas vontades, seus desejos, porque se você administrar bem você mesmo, o seu caminho vai ser bem alinhado. Aplicando a relacionamento, se você está bem, você consegue relacionar bem. Então a primeira coisa que você precisa aprender, meu irmão: saiba o seu valor. Entenda que você é precioso. Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo 4,16: cuide de ti mesmo. Nós somos adestrados na igreja, você pode dizer assim, a sempre cuidar do outro e não dar errado. Mas como eu posso cuidar do outro se eu não cuido de mim mesmo? Quando você entra no avião, as comissárias vão te ensinar os procedimentos, se caso tem algum problema no avião, e cai a máscara, e não sei o que, O que eles ensinam para a gente? Primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca no outro. O problema é que nós queremos ser tão lindos aos olhos dos homens, tão perfeitos aos olhos dos homens, que nós fazemos tantas coisas externas, e tentamos mostrar uma imagem de quem nós não somos por dentro, e toda atitude forçada, que não tem essência, não vai durar muito tempo. Uma hora a máscara cai, e nós revelamos quem de fato nós somos, e aí os relacionamentos acabam. Eu lembro de um jovem que frequentava a Lagoinha, que ele ia para a Lagoinha de roupa de piloto de avião, levava o capzinho e tudo. Todo culto, qualquer hora, ele estava com aquela roupa. Eu ficava pensando: ele deve estacionar um avião aqui na igreja, só pode, não tem lógica. Aí começamos a desconfiar que o menino era fake. Aí eu chamei um menino que era piloto, falei com ele: bate um papo com aquele rapaz, joga uma conversa de piloto, fala de códigos e não sei o que, para ver o que o cara é. E o menino assim fez e descobriu que ele não era piloto nada, tinha um documento falso. Aí falando para o menino: cara, não vai embora não foge não, vamos cuidar de você. E o rapaz sumiu. Há vários casos assim, porque as pessoas querem demonstrar uma imagem daquilo que de fato ela não é. Como eu posso ter bons relacionamentos se eu não consigo nem ser autêntico? Como eu posso dar o meu melhor para o próximo se eu não sei nem quem eu sou? Como eu posso valorizar o próximo se não sei nem qual é o meu valor? Porque se eu sei o meu valor, eu não preciso reproduzir um personagem, eu vou ser eu mesmo. Se eu sei o meu valor, meu irmão, eu não preciso usar máscaras. Se eu sei o meu valor, eu não preciso preocupar com a roupa, com a joia, com o carro, para eu ser aceito nos grupos. Eu vou do jeito que eu sou. Porque o meu valor verdadeiro não está associado a coisas. O mundo coisificou o ser humano,
mas a igreja não. Deus reconhece quem você é, independente dos acessórios. Reconheça o seu valor. Entenda, querido, na eternidade, Deus já tinha sonhado com você, e eu sei que isso é um jargão gospel, mas não é simplesmente um jargão, isso é Bíblia, isso é Evangelho. Ou você crê no que a Bíblia diz e seja curado, ou você nunca vai ser curado. Deus sonhou com você. Se Deus não quisesse, você não teria nascido. Talvez você foi gerado de uma maneira não muito ortodoxa, sei lá como foi a sua história. Eu fui rejeitado no ventre, como exemplo. Fui gerado no ventre da minha mãe depois como menina. Sonhava com a menina. Nem por isso eu virei uma menina, amém? Espada, atleticano, glória a Deus. Macho. Aqui não treme não, irmão. Não importa, querido. Quando minha mãe me contou essa história, eu já sabia quem eu era em Cristo. Isso não mudou o meu valor, isso não alterou minhas emoções, e não mudou minha forma de enxergar os meus pais, porque eu já tinha me encontrado em Cristo. Você sabe o seu valor? Você sabe quem você é de verdade? Porque você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. Uma pessoa que emocionalmente é desequilibrada, não é restaurada, não é curada, ela não vai conseguir dar o melhor para o outro, porque ela vai dar o quê? Feridas. Quantas pessoas amarguradas? Uma pessoa amargurada é igual um porco espinho, todos que passam pela sua vida saem machucados. Uma pessoa amargurada, você não consegue dar a ela amor, porque ela não sabe receber amor, e muito menos dar amor. Uma pessoa amargurada desconfia de tudo. Ela não consegue olhar nos olhos. Ela não consegue entrar e sair em qualquer lugar normalmente. Ela tem vários complexos. Ela se acha inferior. Ela não consegue tirar foto porque ela é feia. Quando eu tiro foto, a pessoa fala: deixa eu ver se ficou boa. Aí eu brinco: tá boa. Toda foto que eu tiro fica boa. Parece soberbo, mas não é uma brincadeira, para dizer, não estou preocupado com o que vai sair na foto. Eu sei quem eu sou. As meninas têm aquela mania, né? O meu lado bom é esse. Quer dizer então que Deus caprichou você só desse lado, do outro lado Deus esqueceu. Desse lado de cá Deus te desenhou, do outro lado deixou o anjo. O anjinho da Semigo, como tem aqui em Belo Horizonte. Saiba quem você é. Saiba o seu preço. Não deixa a amargura que foi gerada pela sua história, pelas coisas que você viveu, pelas marcas que ficaram, determinar o seu valor. Querido, Deus é poderoso para restaurar você. Deus é poderoso para curar você. Deus é poderoso para curar sua alma. Deus é poderoso para te dar um novo vigor. Deus é poderoso para plantar no seu coração uma alegria indizível e cheia de glória, que é a alegria do Espírito. Deus é poderoso para mudar o seu interior através dos frutos do Espírito. Deus é poderoso para restaurar você, para que você possa dar ao outro o seu melhor. Não espere que um namoro te cure. Não espere que um casamento te restaure. Vai para Deus, seja curado, seja restaurado e entre no relacionamento inteiro. Você tem que assumir essa responsabilidade. Assuma isso. Faça como Jacó, lute com o anjo. Mude o seu nome. Talvez você olhe para você e fale: eu sou isso, eu sou aquilo. Só sinônimo pejorativo. E eu não estou te falando de uma cura mística, com uma oração do faz tudo, com a água benta do rio Jordão, não é isso. Eu estou dizendo de uma cura bíblica. Tiago nos ensina que devemos acolher a palavra de Deus com mansidão,
porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra de Deus, ela salva o homem integralmente, ela restaura o homem integralmente. O evangelho não é só para você encher o seu espírito e ficar rodopiando na igreja e continuar aquela vida arrebentada, não. O evangelho quer restaurar você completamente, o ser humano inteiro. Você pode sim, dependendo da história que você viveu, ser um homem, uma mulher equilibrada, restaurada, com as emoções em dia, vivendo com autoestima tranquilo, sem soberba e sem autocomiseração, no ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio é Jesus. Você pode, irmão. O meu papel aqui hoje é tentar despertar o seu coração, para que o sofisma das prisões que o diabo colocou, caem, e você começa a caminhar na direção da sua cura, que está em Cristo, através da palavra. É ler a palavra e aplicá-la na sua vida, não esperar arrepios, não esperar profecias, não esperar nada místico, mas de forma simples. Paulo nos ensina, 2 Coríntios 5,7, que eu não devo andar por vista, e sim por fé. Eu vou te ensinar a oração que me fez ficar bonito. Eu olhava no espelho e me sentia feio. Aí eu orei e falei, em nome de Jesus, fica bonito. Aí pela fé eu me vi bonito. Aí a Sara acreditou, inocente, casou comigo. Acho que é uma brincadeira, né, irmãos? Mas você pode usar a fé para tudo. A fé não é simplesmente palavras mágicas. A fé é fundamentada naquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse é verdade e ponto final. Se Deus me criou, se Deus me gerou no ventre da minha mãe, se lá no Salmo 113 fala que Ele me criou como um tecelão, como um artista, e Ele me juntou no ventre da minha mãe de uma forma tremenda, e Ele me formou, Ele me fez, meu irmão, é porque eu tenho algo de precioso na minha vida, porque foi Ele que me fez. Eu não sou uma ameba. Uma vez uma jovem me disse, não sei se você já ouviu essa, Lucinha, ela tinha um ministério do sofrimento. Eu não vi isso na Bíblia, nos dons ministeriais. Eu falei, que isso, irmã? É, pastor, porque minha vida inteira foi sofrimento, eu só sofri na vida, e eu descobri que eu tenho um ministério do sofrimento. Aí eu falei, você está na religião errada, você devia estar no espiritismo, que lá existe um negócio chamado karma. Aqui não, aqui existe Cristo, que leva sobre si todas as nossas perebas. Está na hora de a gente acordar e nos levantar com aquilo que de fato nós somos. Você só vai poder ter o melhor dos relacionamentos quando você começar a plantar o seu melhor. Para de esperar nos outros e comece a fazer. Mateus 7,12 é a regra de todos os relacionamentos. O que eu quero que façam por mim, eu devo fazer. Agora, como eu vou fazer se eu não faço nem por mim? Como eu vou fazer para os outros se eu não sei nem quem eu sou? Eu me sinto indigno para tudo. Eu me sinto um lixo para tudo. Aí eu fico esperando que os outros façam por mim, para eu me sentir importante. E aí que nascem outros problemas emocionais. A dependência, por exemplo. A manipulação, por exemplo. Tem pessoas que manipulam pessoas para fazer a sua vontade, porque assim ela se sente importante. Porque ela não sabe o valor que ela tem, então ela depende dos outros para se sentir importante. É aí que entra o orgulho, porque o orgulho dá a impressão que a pessoa é forte, mas na verdade ela é fraca, e ela se posiciona como um pavão, para esconder o frango magrelo que ele é. Aquela soberba, né? O devocional de manhã, liga o som, aquela musiquinha, I feel good, se acha, mas na verdade é para esconder um coração arrebentado, uma autoimagem arrebentada, que está longe daquilo que Deus diz a respeito dele, porque quem sabe quem ele é em Cristo, ele não precisa se colocar por cima de ninguém, porque o nosso próprio Deus nunca se posicionou como superior, pelo contrário, ele se fez homem, já foi humilhação bastante, mas ele ainda andou no meio dos homens, e ele se rebaixou a menor do que os homens, lavando os pés dos discípulos, e ele ainda fez pior, ele foi para a cruz, assumiu um papel que não era dele. O próprio Deus, poderoso Criador, não se posicionou como superior, ele se humilhou por nós, e nós queremos nos posicionar como superior aos outros. Sabe de nada, inocente. É por isso que a soberba derruba, que a soberba nos leva a um caminho que não é bíblico. O seu valor, meu irmão,
Pergunta para o seu irmão, qual é o seu valor? Espera ele responder o que vai falar. 1 Pedro 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, desculpa. 1 Pedro 1, 18. Abra a sua Bíblia aí. 1 Pedro 1, 18, abre aí. Se vocês quiserem, pode aplaudir só no primeiro texto, quando começa. Aí depois vocês não precisam, mas vocês ficam à vontade, tá? É só uma consideração. 1 Pedro 1, 18. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora você pode aplaudir, que aí é feijoada. É a maior mensagem bíblica. Querido, se o Evangelho de Jesus, se a obra de Cristo, se o sangue derramado, se esse preço pago, se essa obra de amor não forem suficiente para resgatar o seu coração desse fútil pensamento a teu respeito, aonde mais você vai ser curado? Você vale o preço que você foi comprado. E você foi comprado não com ouro, não com prata, não com marca de roupa, não com diploma de faculdade, não com nada disso. Você foi comprado pelo preço mais caro, o sangue de Jesus Cristo. Se o sangue de Jesus derramado por você não te faz sentir alguém de valor, o que mais vai fazer? Quando nossos irmãos vão para a morte, como o Lucinho pregou aqui ontem, alguns você vê orando, há relatos de alguns que vão cantando, eles vão com semblante sereno. Sabe por quê, querido? Porque o valor que eles têm para a sua própria vida está lá. Eles sabem que se vive, vive para o Senhor, se morre, morre para o Senhor. Se tem alguma coisa, é por causa do Senhor. E se não tem muita coisa, também pertence ao Senhor. O maior título que existe para qualquer ser humano não é PhD disso ou daquilo. Não sou contra ter essas coisas, não estou dizendo isso. Mas o maior título que existe é um título chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Aplauda Ele mesmo, Ele é digno. Sabe por quê, querido? Esse título nos iguala. Se eu estou aqui pregando e tem aqui uma multidão, isso não me faz mais importante do que você, porque estar pregando aqui não me faz maior do que filho de Deus. E estar lá fora cuidando de carros não o faz menor do que filho de Deus. Você presidir uma grande igreja não te faz maior do que filho de Deus. E você ser a menor ovelha da igreja não te faz menor do que filho de Deus. Em Cristo nós estamos nivelados. Em Cristo podemos olhar nos olhos do outro e reconhecer o valor do outro, porque eu sei o meu valor está em Cristo, assim como o do outro. Fala para o seu irmão, você é um filho de Jesus, bonito. Saiba quem você é. O maior título do mundo é esse, porque é esse título que nos credencia a uma eternidade com o Pai. Só esse. Não é pelas obras, não é pela fama, não é pelo status, não é por nada. É simplesmente o título de filho. Quando Jesus voltar e nós somos chamados, a única coisa que nós vamos levar é essa identidade de filho. Vai que tem um anjo na porta e olha a cara crachá, vai olhar sua pulseirinha, está credenciado.
A única coisa que vai te perguntar: você é filho? Sim, sou. Entra para o gozo do seu Senhor. A única coisa que interessa, meu irmão, no final das contas, é a única coisa que interessa. E se eu reconheço quem eu sou, se eu reconheço o meu valor, então eu consigo me relacionar inteiro com meu irmão, dar o meu melhor para ele e reconhecer o valor dele, porque ele tem valor assim como eu tenho. Assim eu considero o outro superior a mim mesmo, assim eu consigo fazer pelo outro o que eu espero que façam por mim. Aceite o seu valor. Nós somos uma igreja de uma herança muito mística. E a gente só consegue receber a palavra de Deus quando tem alguma manifestação extraordinária. Se a pessoa sapatear e orar em línguas e arrepiar e falar algo para nós, dizendo: olha, você é filho de Deus, xaramanaia, ô glória. A pessoa está chorando: ai, eu sou filho. Não seja místico, seja prático na palavra. Simples. Leia, entenda, acolhe e reproduza na sua vida, ainda que você não sinta nada, ainda que você não veja nada, é um ato de fé. Você é filho, sentindo ou não sentindo, tendo a sua vida próspera ou não, você é filho, casado ou solteiro, você é filho. Por que gera tanta dependência emocional? Por causa disso, não sabe o seu valor e fica mendigando atenção e carinho, cansando os outros, ligando de madrugada à toa. Se valoriza, amém? E você pode também aumentar o seu valor. Além de se valorizar, aumente o seu valor. Há sempre um pouco mais que nós possamos melhorar. Não é à toa que Deus nos deu o Espírito, junto com o Espírito os frutos. Talvez você pode melhorar um pouquinho mais no seu temperamento. Talvez podemos melhorar um pouquinho mais nossos valores. Uma vez um jovem disse para mim assim: pastor, eu estava num lugar e estava um grupinho conversando e tinha algumas moças e todas elas formadas, e eu fiquei constrangido no meio delas porque eu não estudei. Eu falei: então vai estudar, meu filho, aumente o seu valor. Sabe por quê, querido? No ponto de vista espiritual de quem nós somos todos iguais, mas no ponto de vista social, nós podemos sempre crescer um pouco mais, e parar de ficar dando desculpas, e tentar dar o melhor para o outro. Fala para o seu irmão assim: vai estudar, melhora o seu temperamento, melhora o seu jeito. Podemos aumentar o nosso valor e nos tornar pessoas mais agradáveis, mais atraentes. A gente quer ser amado, quer ser aceito, mas a gente também não faz nem um pouquinho para ajudar. Você pode ser o melhor filho, você pode ser o melhor pai, você pode ser a melhor mãe, você pode ser o melhor marido, esposa, você pode ser melhor em tudo. Tudo é possível ao que crê. Você crê nisso, meu irmão? Acredite no seu valor. Houve um boxeador nos Estados Unidos, que ele era conhecido como o homem sangrento, porque ele apanhava muito, e ele sangrava muito, mas muito, só que ele não morria, ele não perdia, ele não caía, e ele perdia a luta de tanto apanhar, mas ele não desistia, ficava todo ensanguentado, o cara aguentava a pancada. Aí um belo dia ele teve a oportunidade de lutar contra o Muhammad Ali, era a grande luta da vida dele, que ele podia ficar milionário. No meio da luta, socou um direto bem dado, e o Muhammad caiu. Até que enfim ele tem uma grande vitória. O moço se levanta, poucos segundos depois, arrebenta ele e ganha a luta. Havia sentado na plateia um iniciante, diretor de cinema. E esse diretor chegou para esse lutador e falou: eu quero fazer um filme com a sua história. Eu quero reproduzir a sua história. Ele ofereceu $400 mil pelo roteiro. Pela história do moço. E falou para o moço: você pega o dinheiro. Aliás, ele ofereceu 70 milhões. 70 mil, quer dizer. 400 milhões é outra coisa. 70 mil.
E aquele moço lutador falou assim: não, eu não quero. 70 mil pela sua história. Ou você vai participar da bilheteria do filme, do sucesso do filme. Ah não, então eu prefiro 70 mil. Pode me dar os 70 mil, eu vou para casa com ele, feliz da vida. Tem certeza? Isso se o filme der sucesso, se estourar, você pode ficar milionário. Não, 70 mil está ótimo. Aí ele pegou 70 mil e foi embora. Aí quem foi fazer esse filme? Stallone. De onde surgiu o filme Rocky. Era a história desse lutador. Chegaram para o Stallone: vamos te dar 400 milhões. Aí ele falou: não, me dá um salário baixinho e eu quero fazer parte e produzir o filme. E fazer parte do sucesso do filme na bilheteria e vou produzir o filme. Aí aceitaram. O Rocky Balboa foi um dos maiores sucessos do cinema, quem acompanhou sabe. Deu um up na carreira do Stallone, ficou famoso, milionário, com a história do outro. O outro não reconheceu o próprio valor. O Stallone pegou a história dele e ficou milionário. Esse lutador terminou a vida dele trabalhando num armazém de bebidas, pobre, sem nada, porque nem ele sabia o valor que ele tinha. E eu te pergunto nessa noite: qual é o seu valor? Nessa noite não, nessa manhã, é o vício de pregador. Está formatado na cabeça. Qual é o seu valor? Como que vai ser o seu amanhã? O provérbio diz que quando você imagina em sua alma, assim você é. Porque como você se imagina, você reproduz. Como você se vê, você reproduz. Como você se vê, você vive. Qual é o seu valor, meu irmão? É por isso que tantas pessoas entram em relacionamentos errados, se arrebentam, porque está desesperado. Se passar essa barca, não tem outra. Ou às vezes entra em relacionamentos todo arrebentado, achando que vai ser curado lá. O seu valor está em Cristo. Os seus relacionamentos serão saudáveis o tanto que você é saudável. Os seus relacionamentos serão felizes o quanto você é feliz. Os seus relacionamentos serão inteiros o quanto você é inteiro. Os seus relacionamentos serão duradouros o quanto você é tranquilo e estável nas suas emoções. Eu não estou falando para o outro, eu estou falando para a primeira pessoa. Devemos amar as pessoas que estão com dificuldade? Sim. Devemos cuidar daqueles que são fracos? Sim. Devemos cuidar daqueles que estão feridos? Sim. Eu não estou falando do próximo, eu estou falando do meu papel. Eu tenho que dar o melhor para o outro. Eu tenho que parar de dar desculpas, mas a minha história é assim, pastor. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, querido. Todos nós temos uma história. Ninguém aqui nasceu de chocadeira. Ninguém ficou guardado como um bibelô e jogado para viver de uma hora para outra sem história. Todos nós temos histórias na vida. Quando eu olho para uma mulher como a Joyce Meyer, com a história de vida que aquela mulher teve, se tornar uma grande pregadora como é hoje, uma das maiores desse século, com o ministério lindo que ela tem, eu só posso entender uma coisa: a graça de Deus pega um ser humano arrebentado e coloca nele um valor celestial que não encontrarei em outro lugar, e faz daquele lixo alguém. Use a sua fé e pare de olhar para você como se não tivesse valor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E agradeço pelo silêncio durante a pregação, foi lindo. Porque no meio da multidão dessa é difícil manter o silêncio. Mas feche os seus olhos um pouquinho. O sucesso de uma pregação, querido, não tem nada a ver com o pregador. E nem com o barulho que a igreja faz. O sucesso da pregação é o quanto as pessoas conseguem praticá-la depois que ouve. O sucesso de um evento como esse
é o quanto possamos sair daqui melhores, ou pelo menos pensando a respeito, porque muitas mudanças talvez não vão gerar aqui agora, mas elas podem ser geradas a partir de agora. Então feche seus olhos. Eu sei que não é cultura nossa a introspecção, eu sei que nós gostamos de barulho, nós gostamos de festa, é a cultura brasileira, mas é bom parar um pouco e olhar para dentro de si. Olhe para dentro de si, faça uma pequena autoanálise. E se você perceber em você algumas áreas que você não é pleno, e todos nós temos isso, seja honesto com Deus. Apresente a Ele a sua dor. Deus não rejeita um quebrantado. Quebrantado não é o crente chorão. Quebrantado é aquele que reconhece a sua podridão e por causa disso chora. Deus não rejeita aquele que reconhece a sua limitação. Deus não rejeita o humilde, que fala: Senhor, eu preciso de socorro. Senhor, essa área da minha vida eu estou em frangalhos. Senhor, essa área da minha vida eu sou soberbo. Essa área da minha vida eu me acho. Senhor, essa área da minha vida eu sou dependente de homens. Senhor, restaura a minha dor, restaura a minha identidade, restaura-me, Senhor. Comece a falar com Deus no seu lugar, comece a orar. E se você não vai orar porque você está bem, glória a Deus, ore por quem está do teu lado, com os olhos fechados. Talvez o seu irmão está preso em um sofisma, ore por ele, interceda por ele, clame por ele, mas ore, igreja. O sucesso do meu e do seu relacionamento depende de como você está. O sucesso do seu relacionamento depende de você. Pai, nessa manhã nós queremos colocar diante do Senhor nossos corações. Queremos pedir perdão das amizades que acabaram por culpa nossa. Queremos pedir perdão das pessoas que foram embora da igreja por nossa culpa. Queremos pedir perdão das famílias que racharam, que dividiram por nossa culpa. Queremos pedir perdão por causa das pessoas que nós machucamos ao longo da história. Queremos pedir perdão, Senhor, pelo tempo que passamos dando desculpas, justificando nossos erros, nossas falhas, nosso mau temperamento, culpando sempre terceiros, culpando a vida, culpando a sorte, culpando até mesmo o Senhor, e não olhamos para a cruz, não entendemos o valor da cruz, não entendemos o valor derramado naquela cruz, e não fomos até a cruz nos restaurar, sendo que na cruz está a restauração plena, porque o teu evangelho veio para restaurar plenamente o ser humano. O evangelho veio primeiramente para ser vivido, depois reproduzido, depois pregado. Nós queremos pregar muito e vivemos tão pouco. Nos ajuda, Senhor. Ajuda os meus irmãos que aqui estão. Há tantos jovens aqui, ó Pai, com a identidade tão destruída, talvez abusados na infância, talvez rejeitados no ventre, tantos problemas. Há jovens aqui que fracassaram tanto profissionalmente e não conseguem mais acreditar em um futuro, e se olham no espelho e se sentem um nada. Que o teu Espírito gere no coração deles o real valor que eles têm no Senhor, que o teu Espírito gere no coração deles a identidade de filho, e como filho eles podem levantar e começar uma nova história, porque ainda que nós somos um acúmulo de coisas ruins, o Senhor faz com que todas as coisas ruins cooperem para o nosso bem. Eu não sei explicar como, mas eu sei que o Senhor é poderoso para isso. O Senhor é poderoso para pegar o nosso lixo e transformá-lo em uma boa obra, em uma grande obra de arte.
O Senhor é poderoso para pegar um homem arrebentado e transformá-lo em um grande homem. O Senhor é poderoso para pegar uma mulher frustrada e transformá-la em uma grande mulher, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E assim eu oro pelos meus irmãos essa manhã, e eu te dou graças, Senhor, porque o meu valor está em Ti. Levanta as mãos para o céu, comece a agradecer a Ele pelo seu valor que está nele. Fale palavras de adoração, fale palavras de gratidão, fale a Ele o quanto você é grato. Ó Deus, Diga: eu sou filho amado. obrigado, Diga: eu sou Senhor. filho amado. Obrigado, Senhor.